A partir de agora, na Voz do Coração Imaculado, 107.7 FM, passamos a apresentar o programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Olá, tudo bem? Então, nós da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis estamos aqui na sua emissora para, a partir de agora, levar com muita alegria o nosso programa Cristo Vive. Programa esse que, como nós dissemos, da Pastoral de Comunicação da nossa santa e amada Igreja. Eu, Paulo Amparo, e o nosso diretor espiritual e jornalista, o Padre Paulo Henrique. Padre Paulo Henrique, olá, tudo bem com o senhor? Olá, Paulo Amparo, olá a todos os nossos amigos. Que alegria, começarmos esse mês de junho, mês tão especial do Sagrado Coração de Jesus, mês de São Pedro e São Paulo, das festas juninas, mês de São João Batista, mês de Santo Antônio. Vamos nesse mês, mais uma vez, caminharmos firmes com Jesus Cristo, anunciando que Ele está vivo, ressuscitado. E hoje a igreja celebra a solenidade da Ascensão do Senhor, 40 dias depois da ressurreição. O Senhor subiu aos céus e agora está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Jesus cumpriu a sua missão, ofereceu o seu sacrifício, pagou o preço dos nossos pecados e agora triunfa gloriosamente revestido de toda a majestade no céu. Mas como Ele prometeu, não nos deixará órfãos. E por isso Ele pediu para que os apóstolos e Maria estivessem reunidos em Jerusalém, pedindo a vinda do Espírito, o cumprimento da promessa. E assim como Ele prometeu, Ele cumpriu. E no domingo que vem vamos celebrar a grande solenidade de Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, sobre os apóstolos, sobre nós. Na vida dos apóstolos, o Pentecostes é como uma ressurreição deles, de homens medrosos, sentindo-se culpados, de homens fracos. Eles, cheios do Espírito Santo, se tornam fortes e vão anunciar então por toda Jerusalém e pelas regiões do mundo inteiro, porque se espalham diante das perseguições, que Jesus é o Senhor e que Ele está vivo e que Ele é o único caminho de salvação. E é o Espírito Santo que nos transforma, que nos vivifica, que nos dá vida nova. E assim vemos esses mistérios importantíssimos para a nossa fé celebrados neste momento desse ano, o ano litúrgico. Vamos celebrar hoje a Ascensão do Senhor, a subida de Jesus aos céus. Ele sobe em corpo e alma também, é o triunfo da nossa humanidade, é a carne humana, é o triunfo da humanidade de Cristo. E agora a nossa humanidade também tem acesso à salvação eterna. A entrada de Cristo nos céus dá a possibilidade de nós também, seres humanos, entrarmos também um dia no céu. Agora, Jesus que buscou aqueles que estavam na mansão dos mortos, os justos do Antigo Testamento, agora já triunfam com Cristo e nós também um dia queremos triunfar com Ele. E para isso, preciso, é a grande mensagem da igreja nesse domingo, olhar para cima, olhar para o céu, ter o coração em Deus, não se perder em meio a tantas correrias, confrontos, desafios do nosso dia a dia, mas ter o coração voltado para aquilo que vale. O coração elevado, refletindo a ação de Deus cada dia em nós. É verdade, Padre, que assim seja. Quero começar esse nosso programa dando os mais sinceros sentimentos a um grande amigo, Gerson Falati, que essa semana teve o seu pai, um pastor evangélico que veio a falecer, o senhor Benedito Santana. Que Deus o conforte, Gerson, todos os seus familiares, e que Deus dê o céu para ele. É muito bom esse lado ecumênico da Santa e Amada Igreja, tentando sempre colocar na prática aquele grande pedido de Jesus na cruz: Pai, que todos sejam um, Então isso é um momento muito forte. Os nossos mais sinceros sentimentos ao Gerson, a toda a sua família, seus irmãos, pela passagem do seu pai, o bispo Benedito Santana. Tive a oportunidade de ir lá no velório, um velório muito movimentado, e com certeza ele combateu o bom combate. Eu lembro que lá um pastor falava que desde os 20 anos ele se propôs a promover o reino de Deus aqui na terra. E foram 70 anos nessa luta. Ele morreu praticamente com 90 anos. Então, um gesto muito bonito. O Gerson Falati, que foi vereador aqui na cidade de Anápolis,
foi presidente da Câmara Municipal, foi secretário deste município, também colaborou de forma efetiva com o governo do estado. Então ele tem muitos serviços prestados, tanto à nossa cidade como ao estado, e tudo isso fruto do legado desta educação que ele recebeu do seu pai, Benedito Santana. Programa Cristo Vive. Como também, padre, um gesto muito bonito de um amigo nosso, companheiro de liturgia, o Kleber, pedindo para o sacerdote para que fosse visitar a sua afilhada, que estava já na fase terminal, na questão do câncer, a Ludmila. E assim o padre Gilberto Marques foi lá, na maior das boas vontades, num domingo de manhã, que a gente sabe que é muito precioso esse dia para o sacerdote, mas foi lá e levou a unção dos enfermos. E no dia seguinte, na segunda-feira, ela partiu para o céu, para o paraíso, fez a sua Páscoa. E da mesma forma, ligamos para o diácono Anderson, que muita prontidão foi lá no velório e fez as exéquias. Como é bom, padre, a gente ver a força do sacramento, dá até vontade de chorar. E, ao mesmo tempo, assim, a fé das pessoas, dos familiares, e a igreja nessa prontidão em abraçar as pessoas, os filhos de Deus. Com certeza, Paulo. Nós sabemos que a salvação se dá ordinariamente pelo caminho dos sacramentos, que são sinais sensíveis que comunicam a graça de Deus. Nós somos salvos pela graça. E a unção dos enfermos, né, vem em um momento de muita fragilidade, de muito abandono nas mãos do Senhor, e por isso ela é tão fundamental na vida do cristão. Sempre, se você tem algum enfermo em casa, uma pessoa que está convalescente, uma doença mais séria, peça ao padre, né? Vá até a sua paróquia, peça ao padre que lhe dê, né? Que confira a essa pessoa, seja você, seja algum parente, essa graça, a graça da unção dos enfermos. Ela nos fortalece o nosso corpo, mas também nos concede a saúde da alma, né? O perdão dos pecados, a purificação, essa força interior que nos faz abraçar o sofrimento e lidar com ele numa outra perspectiva, a perspectiva cristã, né? Sem essa perspectiva do vitimismo, da reclamação, da murmuração, que só piora as coisas, mas com uma fortaleza, uma clareza muito, muito grande diante daquilo que está sendo vivido. Essa entrega que Jesus passou na cruz, por exemplo, como você citou, né? Essa entrega, essa confiança em Deus, né? Essa entrega, eu entrego a minha vida em tuas mãos, seja feita a sua vontade. Nós sabemos que vai ser feita a vontade de Deus em nossa vida, especialmente nesses momentos, mas é muito importante que a nossa vontade esteja unida à vontade do Senhor. Padre, e é sempre bom reportar que, como o senhor bem disse, a pessoa pode ir na sua paróquia mais próxima, isso ou isso, e solicitar, mas a diocese também tem uma preocupação toda especial, porque ela tem sacerdotes que ficam nos hospitais vendo essa realidade. De memória que eu me lembro do padre Sávio, não sei se tem outro sacerdote, mas tem, como nós chamamos, entre aspas, o capelão, que fica nos hospitais fazendo essa realidade da unção dos enfermos. Com certeza, Paulo, com certeza. Nós somos muito gratos a todo o ministério pastoral do Padre Sávio, tudo bem que ele desempenha. O Padre José também ajuda lá na UPA, né? Está na paróquia bem próxima à UPA, né? Que tem um grande movimento todos os dias. Então esses padres nos ajudam muito, né? Nesse ministério que é tão importante de acudir os enfermos em suas dificuldades. É verdade. Então, se você tem algum familiar hospitalizado, está numa situação mais complexa de saúde, ligue na cúria ou ligue na paróquia que você participe, eles vão passar o número do telefone do Padre Sávio. E tenha certeza que ele vai com o maior prazer, com a maior gratidão ir lá exercer esse ministério tão importante na vida da igreja. Mas, amigo ouvinte do programa Cristo Vive, conforme prometemos no último domingo, nós vamos falar novamente com o artista plástico Silvio Moraes, mas agora sobre essa grande realidade que é sobre os maiores sinos do mundo, né? Que estarão aqui no Santuário de Trindade. E ali tem a mão, tem o dedo, tem a arte, tem esse dom de Deus que Deus deu para o Silvio nestes sinos. E é com ele que nós vamos falar sobre essa realidade. Abordagem alternativa. Silvio Moraes,
bom dia, seja bem-vindo novamente ao nosso programa, amigo. Bom dia, Padre Paulo Henrique, bom dia, Paulo Amparo, e também bom dia aos nossos queridos amigos ouvintes. É com um grande prazer que venho aqui falar um pouco do meu trabalho como artista plástico. Muito bem, que legal. Silvio, o que você poderia falar desse maior sino do mundo, o sino Vox Patris? Primeiramente, eu quero dizer que o sino Vox Patris, para mim, ele representa um coroamento de tudo que eu fui, de tudo que eu fiz como artista plástico, de tudo que eu vivi, de tudo que eu pensei, de tudo que eu idealizei, desde o início da minha carreira até hoje. É uma forma que eu sinto, é uma forma que eu vejo que Deus tem olhado para mim de forma carinhosa, aprovando tudo e todo o caminho que eu percorri, da forma que eu percorri, sempre com muita simplicidade, muita humildade, com muita dificuldade e sem reclamar, sempre buscando fazer o bem. Tudo e todo o caminho que eu percorri, Deus esteve comigo e está comigo até hoje. Esse sino representa para mim essa coroação. É uma recompensa por tudo que eu fiz e que eu ainda vou fazer, e que Deus tem aprovado e me dado esta oportunidade de ter ilustrado o maior sino do mundo, um único artista no mundo que fez os desenhos para o maior sino que badala do mundo. Então eu me sinto muito realizado, muito recompensado. Graças a Deus, eu tenho essa obra, tenho mais essa para o meu currículo e tenho certeza que a voz do Pai é a voz de Deus, e Deus está comigo, eu estou com Ele. Esse sino para mim representa tudo isso. Programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Que legal, Silvio, que belo, mas o que você ainda poderia partilhar dessas realidades, desse sino, Silvio? Bem, então, em 2015, eu fui convidado para fazer parte deste projeto, de fazer as ilustrações do maior sino do mundo, a convite do Padre Robson. Houve, na época, uma reunião com os poloneses, e onde foi me passado as medidas do sino, a dimensão do sino, o peso que ele teria, e com os espaços que eu poderia utilizar para fazer as ilustrações já definidos, e onde eu deveria deixar liso também para que não houvesse interferência na sonorização que o sino iria emitir. Com isso também, os poloneses me enviaram alguns ornamentos para que eu pudesse utilizar no sino. E eu vendo tudo aquilo com aquela responsabilidade toda, eu analisei tudo aquilo, mas não era aquilo que eu gostaria que o sino... não era a mensagem que eu gostaria que o sino trouxesse. Eu descartei todos os ornamentos que eles enviaram e pensei que algo melhor eu poderia desenvolver, valorizando a nossa cultura, a nossa arte, valorizando a cultura de devoção ao Pai Eterno, toda essa história. E então eu parti da fauna e da flora,
criando assim cenários que identificassem com o nosso estado de Goiás, com a cultura do povo goiano, com a nossa vegetação. Então nada melhor do que o cerrado para ter elementos para utilizar nas ilustrações desse sino. Então o que acontece? Eu criei 8 cenas que contasse a história de devoção ao Pai Eterno lá de Trindade. Desde o encontro do medalhão, através do casal Constantino e Ana, que encontraram o medalhão, e depois que eles encontraram o medalhão, eles levaram, Constantino levou esse medalhão para sua casa e utilizou o medalhão no seu altar, na sua casinha, para rezar. E esse medalhão fazia parte do altarzinho da sua casa. E depois eles fizeram uma capelinha, construíram essa capela, e depois o Constantino levou esse medalhão até a cidade de Pirinópolis para que o Veiga Vale fizesse uma escultura desse medalhão. E Constantino deixou o seu cavalo como parte do pagamento para o artista. E Constantino veio a pé de Pirinópolis até a cidade de Trindade carregando esta imagem. Daí se deu início, né, a essa cultura de fazer essa caminhada até Trindade a pé. Então se construíram a capelinha, depois da capelinha construíram a matriz antiga, depois o santuário atual e agora o santuário novo que está sendo construído. Então eu contei toda essa história em 8 cenas no sino. E para essa história eu criei um cenário. E o cenário traz elementos do cerrado. Aves do cerrado, vegetação do cerrado e animais do cerrado. Então você olha para o sino hoje, ele tem a nossa cara, ele tem a nossa cultura. Traz o tucano, a arara, o lobo-guará, o tamanduá, o tatu, a seriema, né, os periquitos nossos. Então assim, eu fui responsável por dar linguagem ao nosso sino, para dar essa mensagem de cultura de devoção ao Pai Eterno de Trindade, que aconteceu no Cerrado, e ele tem essa mensagem de preservação do Cerrado também, porque ele traz árvores já depois da queima, e traz árvores verdes, animais. Então assim, o sino comunica o estado de Goiás, comunica a nossa cultura, a devoção do Pai Eterno de Trindade. Então é um sino regionalizado através da minha arte. Que bom, Silvio, que belo! Você ainda teria alguma coisa a acrescentar sobre essa realidade, Silvio? Então, tecnicamente, eu apresentei esses desenhos desenvolvidos em desenhos preto e branco, no formato de papel A3. Eu fiz todos esses desenhos e depois tivemos uma reunião com os poloneses e o padre Robson na época. E nessa reunião eu peguei os meus desenhos e desenvolvi uma maquete do sino com a colagem desses desenhos para que ficasse bem compreensível o que eu estava querendo apresentar. Fizemos uma reunião de mesa redonda, então ficou muito claro o que eu gostaria que fizesse no sino. Então foi tudo aprovado, deu tudo certo. Os desenhos trazem todos esses elementos que eu acabei de falar, e
depois de tudo aprovado, eu pintei esses desenhos, né? Eu pintei telas, né? Eu fiz telas de tamanho natural, de 1,70 m, que é um tamanho que eles ficariam na realidade lá no sino, o tamanho que eles seriam fundidos mesmo, 1,70 m. Eu pintei essas 8 telas em compensado naval, colados colado lonas em compensado naval. Então eu pintei com técnicas mistas, né, com tinta acrílica, esses quadros, e justamente para que esses quadros também fizessem parte do Museu da Basílica, né? Eles são patrimônio agora do Museu da Basílica e estão lá já expostos e guardados, que fazem parte do acervo do Museu da Basílica, esses quadros pintados e coloridos. Então eu fotografei esses quadros em alta resolução para enviar para os poloneses, e com essas imagens fotografadas em alta resolução, lá eles fizeram dessas imagens apliques em 3D para que fossem aplicados na matriz do sino para fazer a fundição. Então essa foi a minha participação, de criar todos esses cenários e dar uma linguagem visual que remetesse ao nosso estado e à nossa cultura. Programa Cristo Vive. O nosso muito obrigado ao artista plástico Silvio Moraes. Padre, realmente para o artista é muito grande, é gratificante saber que esse maior sino do mundo aqui em Trindade tem os dedos, né, a arte dele, que foi chamado não só lá, mas como em vários locais aqui em Anápolis, fora, no Brasil, igrejas, etc. Isso é muito belo, Padre. Com certeza, Paulo, e muito importante também, né, porque, como a gente falava no programa passado, a beleza é um grande caminho para chegar a Deus, é um transcendental, eleva a alma. E assim, as igrejas, né, devem estar bem ornadas, devem estar bem preparadas, né, para ajudar as pessoas a rezarem, a se encontrarem com Deus ali. O sino é um grande sinal da presença de Deus, né, evocam justamente esse Deus que fala, que nos chama em determinados momentos, que são tempos da graça. Né, cada vez que ele toca, ele nos lembra de Deus, na correria do dia a dia, e por isso marca, né, denota os tempos importantes do nosso calendário litúrgico, da nossa vida e do nosso dia a dia. Então por isso é muito importante, e de todas as cidades da nossa diocese vão romeiros agora para a Trindade, que possam contemplar essa beleza que será certamente esse sino na capital da fé. É verdade, que assim seja. E agora vamos falar com o coordenador diocesano de liturgia, que é o Padre Rogério. Gente que faz a igreja. Padre Rogério, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa, amigo. Bom dia, hoje é o Padre Paulo Henrique, também todos os ouvintes. Padre Rogério, primeiramente o senhor, pároco da paróquia São José Operário, recentemente concluímos os festejos lá dedicados àquele padroeiro. Como que o senhor poderia partilhar como que foi a festa dessa paróquia importantíssima na nossa diocese, confiada ao senhor? Então nós realizamos nossa festa, nosso padroeiro São José Operário aqui em Anápolis, dos dias 1º a 11 de maio. Então nós tivemos uma bonita celebração, participativas principalmente nas celebrações da missa. Nós tivemos uma de adoração antes da missa, depois a própria celebração com vários sacerdotes, e ao final temos as novenas, foram feitas a São José. Então nós tivemos muitas graças, muitas bênçãos, porque a intenção de São José sempre é muito grande. E nós começamos nossa festa celebrando o jubileu dos operários, trabalhadores, no dia 1º de maio. Dom Valdemar, o bispo coadjutor do Sede de Anápolis, celebrou para nós. E essa nossa festa de São José Operário desse ano foi assim, ainda mais
com mais ricas de graças, devido a esse jubileu que nós tivemos também de modo especial, que o Conselho de Cristandade também nos ajudou para se preparar a celebração da missa, para celebrar esse jubileu dos trabalhadores. E assim nós seguimos a festa, também tivemos a parte social, que chama também de confraternização das famílias, uma boa participação. Então a gente teve essa alegria de poder celebrar juntos, rezarmos, e ao mesmo tempo a gente poder confraternizar, a gente poder estar próximo das famílias. Então foi uma celebração muito bonita essa festa de São José Operário desse ano 2025. Então a graça e que São José ainda continua mais abençoando a nossa vida, também a nossa paróquia São José, e também todos os devotos São José, que foram os devotos São José, participaram durante essa festa nesse mês de maio. Até, padre, durante os festejos o senhor participou do nosso programa, convidando as pessoas para participarem dessa novena. E lá nos comentários a gente falava, é uma paróquia antiga na nossa diocese. De lá brotou, por exemplo, a paróquia Santa Clara, na região do Grande Recanto do Sol. Vocês acompanharam ali a questão da capelania universitária, hoje tem uma capela. Percebe, padre, assim, cada novena que vocês têm ali, uma maturidade muito concreta, muito sólida das pessoas que participam ali, das pastorais, dos grupos, dos movimentos. Ou seja, padre, literalmente estão entendendo o que a igreja propõe para cada leigo, para cada fiel dentro da sua comunidade. Nós temos visto que essa participação dos fiéis leigos cada vez é maior. E também na paróquia São José Operário, que já é uma paróquia que completou 45 anos, e já tem uma caminhada longa, e ao mesmo tempo já formou mais comunidades paroquiais, com a paróquia Santa Clara, Recanto do Sol, também a paróquia Santa Teresinha de Jesus, da Barra Boa Vista. Então nós temos um crescimento realmente da participação dos fiéis. É isso que a igreja hoje entende. Todo fiel batizado tem a missão de anunciar também o Jesus Cristo. Isso também serve para, claro, os leigos, que são sem essa missão, e também a comunidade paroquial se faz realmente a participação dos fiéis. Então o padre é aquele que o bispo confiou, poder então cuidar daquela comunidade, a pastoreia do bispo diocesano, nosso bispo Dom João, e assim nós temos também confiado a nós essa missão, mas os fiéis leigos também devem ter esse apoio, e também na paróquia São José Operário nós temos os fiéis leigos muito participativos, que realmente colocam-se à disposição, querem servir, estão animados, e assim nós formamos essa comunidade. Mas isso não só na nossa paróquia, mas a gente percebe também em outras paróquias. Então, cada vez mais a gente vê que os fiéis leigos têm importância grande da igreja e devem realmente também se colocar à disposição do pároco para poder então ajudar e assim desenvolver também a evangelização, em primeiro lugar, na comunidade, e ao mesmo tempo poder cuidar do serviço também da caridade, da palavra. Então esse é o caminho que Deus quer para a nossa igreja e também para nossas paróquias. Padre, e é lógico, no campo vocacional, várias vocações brotaram ali. Hoje nós temos vários sacerdotes na nossa diocese, frutos dessa comunidade. Por exemplo, o senhor. Isso, nós temos muitas vocações, sacerdotes que saem daquela comunidade, que com a graça de Deus são Deus vai chamando, Então Deus lança, realmente Deus chama, e também a igreja lança realmente para essa pesca dessas vocações, Então nós realmente a paróquia São José Operário é muito abençoada por muitas vocações sacerdotais, religiosas. Então nós temos essa bênção na nossa comunidade. Programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Muito bem, e agora vamos ouvir a segunda e última parte com o nosso coordenador diocesano de liturgia, o Padre Rogélio. Ouçamos. É verdade. Padre, por continuar nesse tema bênção, também o senhor é o coordenador diocesano de liturgia. Estamos aqui no Centro São João Paulo II, a nossa cúria diocesana, 16º Encontro Diocesano de Liturgia, com o tema Os Lecionários no Ano Jubilar. O auditório São João Paulo II completamente lotado. O que o senhor poderia partilhar sobre o que a diocese pensou para esse encontro, o senhor como coordenador diocesano, e os objetivos que você tem para mais essa que os senhores têm, para mais essa formação litúrgica em nossa diocese? Então a formação litúrgica é muito importante para que nós possamos assim celebrar bem as celebrações da Eucaristia, da Santa Missa e também os outros sacramentos. E nós propomos a cada ano fazer um encontro diocesano convocando todos os leitores, a pastoral litúrgica, também os músicos, a pastoral da música, para poder então assim conhecermos. Quanto mais a gente conhece a liturgia, melhor nós iremos realmente celebrar nossas comunidades paroquiais. E propomos para esse ano, já estamos no ano jubilar, essa
estudo da palavra de Deus, no sentido dos lecionários, que são os livros utilizados para serem lidos na missa. E ao mesmo tempo a gente poder seguir a orientação daquele ano jubilar. Nós temos sugestões que a Santa Sé nos encaminhou para celebrar esse ano jubilar nas paróquias. Também tem orações próprias, leituras próprias para poder celebrar durante a semana esse ano jubilar do Jubileu da Esperança. Então, um momento que a gente tem de formação, nós tivemos uma boa participação de todas as paróquias, a gente então aceita esse conhecimento, essa formação. Um tema principal, nós somos lecionários no jubilar, nós vimos como é organizado, lecionário, com suas escolhas de leituras. Depois nós vimos também sobre essa questão propriamente do ano jubilar, então liturgia que é proposta pela Santa Sé. E por fim nós vamos ver também um pouco sobre os salmos, para a gente poder entender que dentro da liturgia da palavra, os salmos têm grande importância. Então quanto mais a gente conhece, melhor a gente celebra. Então a gente vai ter essa formação de poder ainda mais conhecer, e a partir disso também eles vão levar as paróquias para que possam também continuar os estudos, conhecerem mais a palavra, e assim nós promovemos a liturgia. A liturgia da igreja é muito bela e tem muitas celebrações, e se a gente celebrar conforme a igreja nos orienta, com atenção, com amor, com o mesmo conhecimento, nós iremos ter as celebrações da missa cada vez mais, para a gente poder voltar nosso coração a Deus. A liturgia da Eucaristia, principalmente da missa, nós oferecemos sacrifício de Cristo a Deus Pai. Nós rezamos a missa para Deus. E esse louvor a Deus depende realmente da nossa preparação. Se a gente estiver bem preparado, nós iremos realmente ter uma grande celebração das missas das nossas comunidades paroquiais. Então esse é nosso propósito, nosso objetivo, e assim nós temos visto que as pessoas também, Deus têm acompanhado, têm desejado dessa formação. E assim nós queremos que a liturgia possa ser ainda mais celebrada na nossa diocese no todo. Padre, e assim, o que se percebe, o zelo de todos os bispos que passaram pela nossa diocese. E, por exemplo, a nossa diocese já é uma referência no campo litúrgico no regional da CNBB. Haja visto que nós tínhamos um padre, o padre Fábio Carlos, que assessorava a CNBB no regional no campo da liturgia. E hoje a diocese ainda avança para águas mais profundas, Dom João, no caso Dom Dilma, agora Dom Valdemar, encaminhando o padre Fábio Carlos para Roma, está lá na Europa, aprimorando mais ainda esse aspecto importantíssimo na vida da igreja. É importante que nós tenhamos realmente pessoas capazes, capacitadas, para então nos falar ainda mais sobre a liturgia, nos dar o conhecimento necessário. Com a graça de Deus, aí Dom João enviou o padre Fábio Carlos para então estudar, fazer um mestrado na área da liturgia. Então ele está em Roma nesse momento fazendo o seu mestrado, e esse conhecimento que ele vai adquirindo, ele vai trazer para a nossa diocese, será muito bom. Então nós temos que conhecer, cada vez mais conhecer a liturgia, não só podemos ter estudado, mas também temos outras formações, outros modos de poder conhecer. Até não vamos ter agora, na Faculdade Católica de Anápolis, uma pós-graduação em liturgia. Veja um momento especial também, que nós vemos uma oportunidade nova, também para os leigos também fazerem. Então, os leigos queiram estudar mais liturgia, conhecer a liturgia, vamos ter agora essa pós-graduação, começando nesse mês de julho. Vai ter, por módulos, vai ser realizada essa pós-graduação. Então eu faço um convite aí de poder, os fiéis leigos poder fazer essa pós-graduação, poder então conhecer a liturgia. Então formações sempre importantes. Aí, quando a gente conhece, a gente celebra. Então quanto mais a gente conhece, vai celebrar melhor as missas, porque toda a comunidade paroquial, toda a comunidade na capela merece realmente celebrar a liturgia conforme poder bem celebrá-la com as orações, com os cantos, que é muito importante a liturgia ter os cantos, Então, para celebrar a Eucaristia, celebrar a missa, o canto é muito importante. E os bispos nos orientam dessa forma. Então, os bispos querem que nós possamos realmente viver de forma melhor a liturgia. Então, esse é o caminho que nós temos, e oportunidades surgem para a gente poder, então, viver a palavra de Deus e podemos estar mais próximos do Senhor. Padre Rogélio é administrador paroquial, pároco da paróquia São José Operário, também coordenador diocesano de liturgia. Muito obrigado por partilhar essas palavras aos ouvintes do nosso programa, e obrigado pelo convite aí de primeira mão a quem desejar se aprimorar mais ainda nesse campo tão importante. Obrigado, padre. Obrigado, agradeço pela oportunidade, também a todos os ouvintes, que possamos estar sempre juntos, estão sempre abertos também a nossa paróquia São José Operário, os devotos de São José, possam sempre nos visitar, nossa paróquia São José Operário aqui em Anápolis, e também a liturgia, também nós possamos continuar divulgando. Então agradeço essa oportunidade, possamos estar unidos em torno de Jesus, o sumo e eterno sacerdote.
Muito bem, o nosso muito obrigado ao nosso coordenador diocesano de liturgia, o Padre Rogério. Padre, eu tive a oportunidade de estar lá no Centro São João Paulo II, na nossa cúria, completamente lotado, tinha pessoas até em pé. E ali, Padre, é muito nítido perceber essa maturidade da liturgia dentro da Diocese de Anápolis, essa preocupação nessa formação, até como o Padre Rogério disse aí, hoje nós temos, por exemplo, o Padre Fábio Carlos em Roma, se aprimorando mais ainda, ele que já era um assistente aqui do regional da CNBB. Ou seja, Padre, a Diocese promove muito essa formação, essa capacitação, e a gente vê esses reflexos dessa formação nas paróquias que compõem a nossa Diocese. Com certeza, numa perspectiva de maior unidade, de preparação também. Muito importante isso, né? Que cada comunidade se celebre bem a nossa fé, os sacramentos, e é inegável, Paulo, o crescimento dos nossos leigos, dos nossos sacerdotes na celebração da Santa Missa. Já há muitas pessoas conscientes do mistério que está sendo celebrado. Ainda tem muito a se fazer, temos muito que melhorar, mas essas formações já produzem uma melhoria na consciência e na capacidade das pessoas que se dispõem a servir a Deus na proclamação da palavra dele. É verdade. Amigo ouvinte, nós que convidamos aí por vários programas anteriores a participação, né, sua, dos seus amigos, dos seus familiares do Arraiado Seminário, que nós tivemos agora na última sexta e no último sábado. Queremos agora agradecer a vocês que puderam estar lá, que rezaram, que trabalharam, que foram benfeitores. O nosso muito obrigado por estar somando com essa casa de formação da nossa diocese. Que Deus lhe retribua em dobro. O friozinho lá estava gostoso, mas o clima também estava agradabilíssimo no que diz respeito à acolhida dos seminaristas, dos padres formadores, etc. Então, nosso muito obrigado a você que foi, que trabalhou, que colaborou, que somou com os nossos futuros padres desta diocese, querendo assim Deus, ok? O nosso muito obrigado. Mas, Padre, já estamos nesse mês de junho e com ele, Padre, várias novenas dedicadas a Pentecostes. Até temos 3 cidades aí centenárias da nossa diocese, que é uma coisa belíssima quando chega essa época. Com certeza, Paulo, um momento forte na vida de toda a igreja, porque a primeira novena, a novena que foi pedida pelo próprio Cristo, que pediu para que os apóstolos ficassem ali unidos em oração com Maria, pedindo, né, a vinda desse Espírito. E o Espírito Santo vem e nós podemos constatar isso com tanta alegria, perceber que Ele é a alma da igreja e Ele nos vivifica, nos torna melhores, semelhantes a Cristo. Ele vai transformando nossa alma. É tão bom a gente olhar assim e pensar, meu Deus, olha, há 5 anos atrás eu não conseguia perdoar, eu não conseguia fazer isso, eu não conseguia servir a Deus, não tinha tempo para rezar, eu não buscava comunhão, e hoje vou caminhando na fé, e esse Espírito, né, vai fazendo nova todas as coisas, vai nos aproximando de Cristo, vai nos tornando semelhantes a Ele, vai nos dando capacidades que a princípio não sabíamos que tínhamos. Por isso é fundamental essa novena de Pentecostes. Eu vou celebrar amanhã em Corumbá, e nessas cidades históricas, em Corumbá, em Pirinópolis, em Jaraguá, essa grande participação das pessoas que têm essa clareza, essa consciência de que sem o Espírito é tudo morto, tudo sem vida, tudo sem ânimo, é algo que é por si, né, algo desprezível. Mas com o Espírito tudo se renova, tudo se transforma, tudo ganha vida. Ele é o vivificador de fato. É verdade. Para que o amigo tenha ideia, essas realidades de Corumbá, Pirinópolis, Jaraguá são paróquias mais do que centenárias. Então a cidade fica toda enfeitada com essas realidades do Divino Espírito Santo. Muito bonito, muito forte a fé dessas pessoas e também o respeito de outras pessoas de outras denominações cristãs a essa devoção tão bonita católica. Mas, Padre, dentro dessa alegria, né, Pentecostes, etc., mas se está aproximando esse grande dia da dedicação da matriz ali, da paróquia confiada ao Senhor, né? Parece que foi ontem, Madre Júlia, Irmã Maria, Santa Madalena de Canossa,
todas as realidades, capela, de repente virou matriz, e o desejo grande do povo daquela região em construir um novo templo para Deus, etc. E coube ao Senhor essa missão. Então ali o Senhor somando com todas as comunidades, com todas as forças, não só daquela região, mas eu diria da cidade e de outras cidades, né? Essa união muito bonita, valorizando ao máximo a doação daquela moeda da viúva, aquele trabalho que alguém poderia ofertar. Somando tudo isso, padre, eu não tenho medo de afirmar que para mim, se não for está entre as igrejas mais bonitas da Diocese de Anápolis. Haja visto um bairro, com todo respeito, mas na periferia da cidade de Anápolis. Como que o senhor poderia partilhar, se é que é possível, essa grande presença de Deus? Não é a mão de Deus, são as duas mãos de Deus sobre aquela região, daquela paróquia confiada ao senhor, padre. Paulo, é difícil falar alguma coisa porque é a experiência de um milagre. Quando a gente experimenta um milagre, a gente tenta falar o que aconteceu, né? Nos faltam palavras. E é exatamente esse mistério que estamos vivendo lá na Paróquia Santíssima Trindade. É um milagre pelas condições, pelas nossas capacidades técnicas, pelas nossas capacidades financeiras. Mas Deus nos concedeu a graça nesses 5 anos conceder um tempo belíssimo, né? Para que ali seja a porta do céu, ali seja a morada de Deus entre nós, ali seja um lugar sagrado, né? Um templo consagrado a Deus, um lugar diferenciado. E o que nós vimos foi uma comunidade unida, rezando, trabalhando bastante e contemplando, né, Deus colocando pessoas certas nas horas certas, mão de obra sempre certa e tudo dando certo para que essa igreja tivesse, né, num tempo tão rápido, tivesse de pé e edificada, né, pronta para dedicação. Nós ficamos muito agraciados, muito agradecidos a Deus por tudo que tem sido vivido. E agora no dia 15, solenidade da Santíssima Trindade, Jubileu da Esperança, o nosso bispo, juntamente com a comunidade, nós padres, né, eu, padre Wilson, o vigário, o diácono Mateus, diácono cooperador, estaremos lá, né, testemunhando isso. E você também é convidado a fazer essa experiência, ver que para Deus tudo é possível e quando a providência dele dispõe, quando ele deseja, ele nos dá todos os meios para cumprir a vontade dele. E amigo ouvinte, é difícil descrever aqui, já estamos indo para o final do programa, mas várias obras de artes do Silvio Moraes, que acabou de falar ali agorinha, o painel central, Capela do Santíssimo, Capela do Batismo, granito do que tem de melhor a nível de Brasil, os bancos da mesma forma, projeto de som. Qual a paróquia na Diocese de Anápolis que tem projeto de som? Lá tem. A igreja climatizada, inúmeras situações, portas feitas em São Paulo. Nossa, não vou entrar nos pormenores. Agora o que fica, padre, para mim, é aquela passagem, quando Pedro estava andando nas águas, confiando em Deus, ele andava sobre as águas, mas a hora que ele começou a ter dúvida, ele começou a afundar. Por que eu quero dizer isso, padre? Porque é lógico, o padre em obediência ao bispo. O senhor conversando com o Dom João sabia mais do que nunca a realidade daquela região, e em total unidade com ele, o senhor demoliu toda a igreja e, amigo ouvinte, passou a celebrar debaixo de lona. Quantos anos, quanto tempo, padre, vocês ficaram lá celebrando debaixo de lona, mas confiando nessa providência divina? É exatamente 5 anos e meio. Né? Nós derrubamos a igreja em setembro de 2019, foi a última missa que a gente celebrou no encerramento da festa. Ali lacramos a igreja e começamos já a demolição, que terminou em novembro. Aí demolimos completamente todas as paredes, tudo. E aí íamos começar em março de 2020, na solenidade de São José, porque foram feitos os contratos, primeiros orçamentos, fomos organizando as equipes de trabalho, o Proconstrução. E quando íamos começar em março de 2020, veio a pandemia. Então, no primeiro decreto, né, todo aquele clima de incerteza, o governo estadual proibiu o trabalho de construção civil no primeiro contrato, no primeiro, né, decreto. Então, a obra teve o seu início retardado. Somente em junho nós começamos na Festa do Sagrado Coração e vai ser exatamente em junho que vamos terminar também. Por isso, para nós, esse mês é tão especial, mês de junho. E ali, no dia 19 de junho,
de 2020, começamos então a construção. Foi montado o canteiro de obras, e ali começava a primeira etapa, que era a fundação da igreja. Depois, em dezembro do mesmo ano, dia 20 de dezembro, fizemos a Santa Missa de instalação da pedra fundamental. Dom João veio, foi celebrada ali já em cima do contrapiso, a fundação já tinha concluída. E aí, em 2021, em março, de novo veio a pandemia, acentuou novamente, fecharam tudo novamente, mas a gente começou aos poucos, né, seguindo o trabalho, as festas, a arrecadação, e começamos a erguer as paredes. E agora, nessa reta final, todo mundo que entende de construção sabe quanto é tudo muito caro, quanto é dispendioso, mas o que temos visto é justamente a providência, né? Essa semana mesmo que passou, nós estávamos, né, angustiados com alguns pagamentos de boletos que tinha. Chegou uma doação, né, de um empresário, doou R$15 mil para a construção, né? Então, isso acalma o nosso coração e nos faz ter a consciência, não, é a vontade de Deus. Quando Ele vê que as nossas forças, a gente não tem mais caminhos, Ele vai dispor de alguma forma para que esses recursos cheguem, a obra não pare e fique completa para o dia 15. E é lógico, você que está nos acompanhando aqui, sabe que quando Pedro andava sobre as águas, dava um vento. Esse vento foi essa epidemia, essa Covid, né? Porque quantas vidas foram ceifadas na paróquia do padre, e automaticamente os custos subiram e muito. A gente sabe disso, que durante a pandemia os custos se elevaram. Então o que era possível fazer, talvez não fazia mais nem 15% em virtude dessas realidades. Mas Deus vai sempre mandando a graça, mandando essas realidades. Mas hoje o certo é, padre, que está lá prestes a ser sagrada no próximo dia 15. E eu acho que fica esse grande recado, padre, para todas as pessoas que nos acompanham. Às vezes eles querem fazer uma reforma, construir uma igreja mais digna, entre aspas, para Deus. Converse com o seu sacerdote, forme essa pró-construção, confie em Deus. Pode vir aqui na Santíssima perguntar para o pessoal como que se deu essas realidades de ideias, de criatividade para se edificar essa bela igreja. Porque se tiver fé, padre, Deus põe a mão e com certeza as coisas acontecem. Se for a vontade dele, pode ter certeza que não vai parar, que ele vai abençoar e tudo vai se encaminhar. Estamos indo para o finalzinho do programa, padre. Já adentramos nesse mês de junho, como o senhor disse, várias festas por aí, dentre elas dedicada ao Divino Espírito Santo, ao Pentecostes. Qual que é o recadinho do senhor para tantos que nos acompanham? Olhos fixos no céu, né? Que a gente não se esqueça de que tudo deve cooperar para a nossa salvação. As tribulações, as perseguições, os desafios desse dia não podem fazer com que o nosso coração esteja preso aqui. Nós estamos correndo, grandes coisas estão sendo feitas, mas é preciso estar sempre lembrando o sentido de tudo e o foco. E o nosso foco, o nosso desejo é da vida eterna. É também um dia sermos elevados, assim como Cristo hoje sobe aos céus. Rezamos nessa semana de modo muito especial, clamando esse Espírito que faz nova todas as coisas. Que esse Espírito possa encontrar corações abertos para entrar e fazer nova todas as coisas. Que desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Programa Cristo Vive. Com as graças de Deus, voltaremos na próxima semana. Ave Maria. Você ouviu, na Rádio Voz do Coração Imaculado, o programa Cristo Vive, o jornalismo na Santa Igreja.